Shalom, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Antes de entrarmos na palavra, eu preciso alinhar algo com vocês. Demorou muitos anos para eu entender qual era exatamente a missão que Deus me confiou. Muitas pessoas sentem isso, passam por isso. Muitas vezes nós achamos que estamos fora do propósito, quando na verdade já estamos dentro dele. Só ainda não entendemos, não compreendemos. Deus honra desejos legítimos, mas ele trabalha em nós mesmos quando não compreendemos o processo. E muitas vezes ele nos usa como observadores, como luz, como farol, que foi o meu caso. Ao longo da minha vida, Deus me colocou em ambientes onde havia roubo, abuso, prostituição espiritual, assédio, iniquidade e hipocrisia. E em todos eles, a orientação era a mesma. Fique em silêncio, observa e analise. Eu não fui colocada nesses lugares para consertar pessoas, mas para acender a luz. E quando a luz se acende, cada um reage segundo o que carrega dentro de si. Mesmo a gente não compreendendo o que a gente está fazendo, Deus vai nos direcionando. Vivemos os dias finais e a Bíblia jamais descreveu esse tempo como um período de ignorância, mas de cegueira voluntária. A iniquidade não é apenas se multiplicaria, ela seria normalizada, inclusive dentro de ambientes religiosos. Jesus deixou isso claro na parábola das 10 virgens. Todas eram virgens, todas guardavam noivo, todas dormiam, todas estavam dentro do mesmo contexto espiritual. A diferença nunca esteve na aparência externa, mas no conteúdo interno. 5 eram prudentes e 5 eram nécias, tolas, loucas. As prudentes carregavam azeite extra, símbolo da intimidade, vigilância, arrependimento e principalmente temor a Deus. As nécias viviam de aparência espiritual, presas ao ego, à soberba, à transgressão e à iniquidade não tratada. A soberba é o estágio mais avançado da cegueira espiritual. Por isso, Provérbios declara que Deus resiste aos soberbos e zomba dos zombadores e entrega o arrogante às consequências do próprio proceder. Aos vencedores, porém, Deus promete coroas. A coroa incorruptível é dada àquele que vence o ego, a vaidade, a carne. A coroa da justiça é reservada aos que amam a verdade, mesmo quando ela confronta. A coroa da vida é para os que permanecem fiéis em meio à perseguição e à rejeição. E a coroa da glória é concedida àqueles que servem sem se corromper. Essas coroas não são para quem parece espiritual, mas para quem é provado no caráter. Deus não prova as pessoas com trevas, ele prova com luz. Quando a luz entra, o roubo aparece, o abuso aparece, a hipocrisia aparece, a iniquidade, a transgressão aparece. E Deus permite isso para esquadrinhar mente e coração, dando a cada um segundo o seu proceder. A luz
ela não julga, gente. Ela revela. Depois que a luz é acesa, a escolha não pertence mais ao mensageiro, mas a cada indivíduo diante de Deus. É sério essa situação. E eu passei por processos até entender esse meu contexto, esse meu missão, esse dom, que claro que foi sendo lapidado ao longo da minha vida. Mas vamos agora entender sobre as 10 virgens e as coroas. Lembrando que as 5 virgens que vão ser arrebatadas, as prudentes, elas vão direto ao tribunal de Cristo, que são as pessoas que vão ser arrebatadas e os mortos já salvos. Quando tocar a trombeta, os mortos vão ressuscitar e logo em seguida, em 7 segundos, num piscar de olhos, nós vamos ser arrebatados. A gente vai cair direto nesse tribunal de Cristo para recebermos as coroas e depois devolver essa coroa a eles. Vamos assistir, vamos lá, vamos ver o que o Espírito Santo preparou para vocês. O fim dos tempos não será apenas um colapso espiritual, mas também emocional, psicológico e moral. Vivemos o que a Bíblia já anunciou: cegueira espiritual, hipocrisia religiosa, ego inflado, iniquidade normalizada. Jesus não descreveu os últimos dias como um tempo de ignorância, mas de engano consciente. Em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouvindo-se um clamor: aí vem o esposo! Sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus 25, 9, 10. As 10 virgens prudentes versus as nécias, ou as loucas, as tolas. Todas eram virgens, todas estavam dentro de um sistema religioso. Todas aguardavam um noivo, todas se diziam espirituais. Todas dormiram, todas passaram por espera e provação. Tudo igual, gente. A diferença não está na aparência, mas no conteúdo interno. 5 virgens prudentes tinham azeite extra, intimidade,
vigilância, arrependimento, temor, obediência. Enxergavam a própria condição. Viviam em temor, não em ego. 5 virgens nécias, de aparência, estavam em pecado não tratado, transgressão racionalizada, iniquidade instalada e soberba espiritual. A soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Agora vamos para as 4 coroas que eu também tinha dito a semana passada. O que essas virgens prudentes vão receber? 4 coroas. A coroa incorruptível, a coroa da justiça, a coroa da vida e a coroa da glória. Depois que cada um de nós, mortos, salvos e arrebatados, passarmos por esse tribunal de Cristo para nós termos o galardão segundo as nossas obras, nós vamos receber cada coroa dessa, mediante o que está escrito com os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, comportamentos, e depois nós vamos devolver estas coroas a Jesus. Aí sim, nós vamos passar os 7 anos da festa da boda do Cordeiro. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre cada coroa para não ficar muito extenso, tá? Coroa incorruptível está lá em 1 Coríntios 9, 25, para quem vence o ego, a carne e a vaidade espiritual. A coroa da justiça, 2 Timóteo 4, 8, para quem ama a verdade, mesmo quando ela confronta. A coroa da vida, está em Tiago 1, 12, Apocalipse 2, 10, para quem permanece fiel em meio à perseguição, rejeição e injustiça. Coroa da glória, 1 Pedro 5,4, para quem serve sem se corromper, sem prostituir a fé. As 5 virgens prudentes recebem as coroas porque passaram pelo crivo do caráter. Isso é muito sério, gente. Por isso que existe o desvio de caráter, por isso que existe hipocrisia, muitas coisas. Deus olha para o nosso caráter, por isso que ele esquadrinha a mente e o coração. Vocês viram como é sério? As virgens, as 10, estão sendo faladas a respeito de pessoas que conhecem a Cristo. Tanto que estão fora como dentro da igreja, mas elas estão corrompidas, as tolas, as nécias, as loucas. Elas se colocam em primeiro lugar, elas não mataram, não morreram a velha criatura, elas se convenceram, elas estão no pecado, na transgressão, na iniquidade. Elas, na cabeça delas, elas acham que elas são intocáveis, ou até mesmo que elas fazem o pecado que Deus automaticamente perdoa. É uma cegueira muito grande que Satanás coloca. É tipo aquele, uma vez salvo, salvo para sempre. É mais ou menos isso que está cauterizado na mente delas. E as prudentes não, elas pedem perdão, elas têm temor a Deus, elas buscam se santificar, se separar, se apartam do mal. Aquele caminho vai me levar para o mal. Elas desviam. Elas sempre estão buscando o Espírito Santo, estão ouvindo o Espírito Santo, estão pedindo discernimento para Jesus, temem a Deus, esperam o que Deus tem para a vida delas. E com todo esse sacrifício que a gente passa aqui, a nossa recompensa é no céu, porque nós não somos daqui. O galardão, as coroas, a boda do Cordeiro. Por que essas virgens? Eu já contei isso, mas eu vou falar novamente para quem não tenha ouvido. Os judeus, antigamente, levavam 7 dias de festa. O casamento.
Só que quando eles ficavam noivos, eles se afastavam das noivas e de repente eles voltavam para ver se as noivas estavam fazendo tudo correto, né? Cada noivo. Era uma tradição judaica. E depois que a noiva era aprovada, ele pegava ela e eles iam para uma semana de festa. Então é Jesus, o noivo, casando com a noiva, com a igreja. Nós somos a igreja. Não é essa igreja de alvenaria. O YouTube é a igreja. Então, Jesus ele vai vir de supetão, que é o arrebatamento, e levar as noivas aprovadas, a igreja, para a boda do Cordeiro, que são 7 anos da boda, da festa, né? E aqui vai estar sendo a tribulação e a grande tribulação no total de 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Que também é chamado a ira de Deus. Deus vai se irar com os que vão ficar. Então, Deus ele está dando toda oportunidade para as pessoas se salvarem dentro e fora de igreja. E Deus está com pressa, muita pressa. Esse vídeo está sendo publicado hoje no domingo, mas eu gravei no dia 25, de tanto que o Espírito Santo me incomodou para eu já fazer o roteiro, para eu gravar, para eu fazer os versículos. Ele está com pressa, porque vem um grande avivamento aí, chegando em janeiro para o Brasil. Bom, vamos lá. Demorou muito para eu conseguir entender, chegar até aqui. Isso é com muitas pessoas. Então, por que eu trago todo esse ensinamento? Porque o povo sofre por falta de conhecimento. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, e poucos que têm muito se corrompem. Então, as ovelhas se perdem do aprisco. E o YouTube está sendo aqueles que vão pegar as ovelhas desgarradas, as que estão desigrejadas, que estão tristes, desconsoladas em relação a igrejas. Mas tem muitas igrejas boas. Outro dia, eu atravessando na rua, conversando com uma senhora saindo do supermercado. Ela é de uma igreja, sim, que o homem, eu falo que quando eu vejo ele, parece que ele está até batendo asinhas. Eu gosto muito desse bispo, acho que é. E ela falou que ela tem um grupo de oração, mas que as pessoas não estão querendo saber de nada. E que ela falou, é incrível como que nos altares está roubalheira e prostituição. Eu falei, até a senhora está vendo isso? Ela falou, tá demais. Tá demais. Então, cada pessoa que eu escuto são de igrejas corrompidas diferentes, que está, não sei um percentual, mas que está muito grande. Bom, então Deus ele está levantando muitas pessoas para chegar a esse avivamento. Então, vamos lá. Agora eu consegui entender o meu contexto, a minha missão. Então, eu vou falando para vocês, porque é muito novo para mim. Eu não imaginava, nem há 6 meses atrás, de estar fazendo esses vídeos. A minha preparação era outra, era de mentoria, de terapia, não essa reunião. E muitas vezes eu já estou colocando na frente do meu trabalho, porque é uma cobrança que o Espírito Santo me faz para eu fazer. Bom, eu não entendia, né, como que Deus trabalhava em mim, só que ele já trabalhava, já tinha função, e eu nem sabia que estava sendo usada para determinada função. Eu sou como se eu fosse, assim, uma lanterna que entra no quarto escuro e que acende e os ratos, as baratas saem correndo. Ou aquele farol no mar para direcionar os barcos, navios. Exatamente isso. Eu, há uns anos atrás, quando eu fui ser gerente de uma loja cristã,
era uma rede de lojas cristã. Descobri que a gerente anterior a mim, que foi para uma outra loja maior, roubava. Aí foi, Deus nos acuda, eu tive que ficar gerenciando as duas lojas ao mesmo tempo. A minha caixa, que era obreira na mesma igreja que eu, infernizou até conseguir uma loja numa outra cidade, ela roubou. Eu sei porque a minha equipe, que era a equipe mais antiga, teve que fazer toda a contagem de estoque. Aí eu falei para o meu pastor, ela cantava no altar, ele não quis saber, quando ele foi transferido, ele levou a banda. Eu não entendia. Aí o choque foi tanto que eu fiquei 7 anos fora da igreja, eu não conseguia ouvir música gospel. Ainda mais que eu via ela cantando, mas porque eu não tinha maturidade. Aí depois disso, eu comecei a ver pessoas tóxicas com transtorno de personalidade na minha família, inclusive meu pai. E não entendia isso. Cheguei a entrar num banco onde o chefe, ele assediava e as funcionárias e me assediou também. Eu tive que ir para uma psicóloga durante o ano, processei ele e acabei libertando essas moças do assédio dele. E eu não entendia nada, gente. E uma coisa está ligada com a outra. Depois eu entrei numa igreja que parecia uma das igrejas salvas de Apocalipse, e depois eu vi que virou uma sinagoga de Satanás. Eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, que eles se corromperam, eles se perderam. E Deus me colocou lá só como observadora, eu não falava nada. E sem eu abrir a boca, quase, eu só delatei uma coisa para o líder e ele não tomou atitude. Ele falava que o problema dos bispos eram deles, não dele, mas acredito que a mão pesou de Deus, que a igreja diminuiu. E é como se eu tivesse um farol e cada um pipocando a sua iniquidade. Depois eu saí sem entender, gente, eu saí de lá e entrei em outro local totalmente diferente para mostrar para o líder, sempre com os líderes, que o casamento dele estava destruído. Já estava destruído. Mas a questão é que ele era um judeu. Demorou muito para o Espírito Santo me fazer entender. Ele me colocou em lojas evangélicas, depois num homem que assediava e estrupava mulheres dentro de um banco. Depois ele me colocou na família, ver as pessoas corrompidas. Depois ele me colocou numa instituição religiosa que faliu, e depois para mostrar a vida sentimental de um judeu. Aí, nesse meio tempo, eu vi que Deus foi me consagrando, foi mudando a situação. Foi aí que eu entendi que eu tinha uma função de sacerdote. Eu vou colocar aí, sobre sacerdote. E fui entendendo que na realidade, Deus me usava para cada pessoa ver a própria treva, a própria transgressão e iniquidade, e eu saí ilesa desse lugar. Porque aí quem atuava, quem libertava, quem confrontava é Deus, Espírito Santo e Jesus. Eu só levantava, eu tirava a poeira debaixo do tapete. E era engraçado que um dia eu pensei em fazer concurso público e trabalhar na BIM, né, na inteligência secreta do Brasil, né, na agência secreta do Brasil. E uma vez
eu estava vendo coisas da CIA, como que era ser um agente secreto da CIA. Época que eu ainda li um pouco inglês, eu fiz 5 anos de inglês, mas mais leio nem falo. E fiquei muito, sabe, como uma coisa assim te incomoda? Falei, cara, as pessoas são uma agente secreta, o quanto de inteligência que tem que ter. E há pouco tempo, meu pai já estava com câncer, eu vi que a Mossad, a agência mais temida do mundo, a israelense, estavam contratando brasileiros para agentes secretos. E eu me qualificava certinho. Eu fiz de tudo, eu coloquei 25 vezes o meu telefone, o do meu pai e da minha mãe no cadastro e não passava. Estava tudo preenchido. Aí o Espírito Santo falou, basta. Aí eu parei. Só que eu não sabia que Deus já me usava como uma agente secreta dele nos lugares. Porque eu até escrevia, eu até fazia relatório do erro que eu estava vendo. E eu não sabia que eu ia com a lanterna mostrando a iniquidade do sistema e de cada líder, de cada pessoa, que ali ia depender o livre-arbítrio de cada um para se converter a Deus ou não. Agora vamos ver um pouquinho do que eu mostro. Por que eu faço essa parte escrita? Porque quando vocês leem e escutam, o cérebro grava, memoriza 3 vezes mais. Por isso que a Bíblia é lida e falada ao mesmo tempo na igreja, tá bom? Vamos entender um pouquinho disso. Deus usa a luz para provar os corações. Deus não testa com trevas, ele testa com luz. João 3, 19, 20. A luz veio ao mundo, mas aos homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha só isso. Quando Deus coloca alguém como farol, como observador, como luz, ele não está julgando, ele está revelando. E o que a luz revela? O que ela expõe? Expõe roubo, abuso, prostituição espiritual, hipocrisia, engano, mentira, falsidade, adultério, manipulação, autoridade sem caráter, orgulho mascarado de espiritualidade. Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior do coração. Deus e os soberbos. Provérbios 3, 34. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Provérbios 1, 26, 27. Eu também me rirei da vossa perdição. Zombarei quando vier o vosso temor. Provérbios 16, 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. Deus não corrige o soberbo, ele o entrega às consequências do próprio ego. Vergonha, culpa, medo e ruína passam a ser o caráter emocional dessas pessoas. A partir do momento que eles enxergam que eles estão na transgressão e na iniquidade e que eles foram expostos à luz, o pecado, o erro, a iniquidade, a transgressão foram expostos, o que estava oculto veio ser trazido à luz, aí eles abaixam a energia deles e ficam na vergonha, na culpa, no medo, na ruína das próprias atitudes que eles mesmos sabiam, eles tinham a consciência do que eles estavam fazendo. Só que nada que esteja oculto que não venha a ser trazido à luz. O papel do agente de Deus nos sistemas corrompidos. Deus coloca pessoas com discernimento dele, de Deus, no sistema religioso, financeiro, na família, no ambiente profissional. Não para consertar, não para convencer, não para salvar pela força, mas para acender a luz. Ezequiel 3, 18, 19. Se não avisares, eu o requererei de ti. Mas se avisares, livras a tua alma. Depois da luz acesa, uns se arrependem, são as virgens prudentes. Outros endurecem ainda mais o coração, são as virgens nécias. Esse era o meu papel, que eu era colocada em locais e eu não entendia a minha função, eu obedecia. Mas eu não sabia que eu era um holofote trazendo a luz para a escuridão de cada um, a escuridão do ambiente, do sistema, como tem muitas pessoas assim. Os últimos tempos e a defesa espiritual e emocional. Nos últimos dias serão um hospício a céu aberto. Segundo Timóteo 3, 1, 5. Sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, ou narcisistas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Por isso, discernimento psicológico, leitura comportamental, identificação de falsos profetas, defesa emocional e espiritual, que é o que eu aprendi durante a minha vida e estou trazendo aqui agora para vocês. Eu não sabia para o que Deus estava me programando
mas era exatamente para ser trabalhadora da última hora. Cada um segundo o seu proceder. Romanos 2,6. Deus retribuirá a cada um segundo suas obras. A luz foi acesa, o coração foi esquadrinhado, a escolha é individual. Virgens prudentes ou nécias, coroas ou vergonha, humildade ou soberba. Eu não fui chamada para convencer ninguém, fui chamada para acender a luz. O que cada um fará diante dela é entre a pessoa, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Meu papel era entrar no ambiente, acender a luz, e o restante era com Deus. Imagina eu trabalhando tudo isso e nem sabia, só sendo usada. E sempre as pessoas se levantando contra mim. E eu nunca sabia por quê. Eu não fiz nada. Então, hoje, com o meu trabalho, com coach, com terapia, com mentoria, eu mostro onde a pessoa está errando com a psicanálise e a pessoa se conserta. Mas dentro da espiritualidade com Deus, que são as reuniões que eu faço, eu mostro exatamente que a pessoa está no erro. Então, tanto psicologicamente como espiritualmente, eu mostro, você está errando. O convencimento é o Espírito Santo, a cura é Jesus. E a pessoa tem que ter temor a Deus Supremo para mudar. Ou ela já está corrompida e não vai mudar. E isso, as empresas são o que o dono é. As igrejas são o que o líder é. Só que aí tem um agravante. As ovelhas são de Jesus. E se o líder está corrompido, a mão de Deus pesa. Então Deus está enviando muitos trabalhadores da luz, agentes secretos de Deus, para observar o local e trazer a podridão deles à tona. Porque a minha luz, a luz do Espírito Santo, ofusca as trevas das pessoas. Como muitos servos que tem por aí. Muitos maiores que eu, com milhões de seguidores no YouTube, no Instagram, sendo mentores, coaches, estão acabando com o sistema falido religioso. Eu sou só assim uma formiguinha, aquela vermelhinha, aquela bem pequenininha, lava-pé. Mas Deus está me trazendo quem precisa ser visto. Todas as pessoas que começaram, que estouraram, sempre começaram pequeno para ter uma estrutura. Nada se começa grande. E eu já estou na virada. De 7 anos a nossa vida muda. Né? Então Deus foi me reestruturando. E principalmente na solidão, sozinha. Ele falando comigo, eu aprendendo com meus mentores. E agora, dia 1º de janeiro, é o meu aniversário. E eu vou virar mais um ciclo de 7 anos na minha vida. E eu creio que muita coisa vai mudar exatamente o que falta na minha vida, e que são duas áreas unidas, que é o meu ministério e a vida sentimental. Eu sei que Deus está me preparando para coisas grandes. Isso daqui é só um começo, é só esquentando as turbinas. E muito animada para o avivamento que vai ter em janeiro, aqui no Brasil. Depois eu falo mais a respeito. E mostrar para as ovelhas feridas que saíram do aprisco que tem que ter luz, tem que ter conhecimento, tem que ter verdade, tem que ter paz, tem que ter perdão para sair dessa situação falida, dessa religiosidade precária, falida, que te afasta de Deus, que são lobos em pele de cordeiro, de ovelhinhas. E o povo não é bobo, o povo sabe, tanto é que o povo se afastou das igrejas, ficam procurando no YouTube. Eles podem se redimir? Só eles e Deus. Não tô aqui para julgar, tô aqui só para acender a luz e depois Deus me tira ilesa. E agora que eu entendi o meu papel, né, na franquia, na rede de 200 lojas, que eles não têm mais as lojas, eles se corromperam, eles se magoaram, os evangélicos. O sistema bancário, um assediador a menos. Na família, pessoas vítimas de algozes entenderam que eles eram. Numa dessas igrejas, inúmeras, infelizmente, corrompidas. Espero que eles revejam seus conceitos, seus valores, temam a Deus para não ficarem na grande tribulação. Se conserte dos seus erros, das suas iniquidades, das suas transgressões, que eles tenham temor a Deus. Em primeiro lugar, voltem às práticas das primeiras obras e não fiquem apegados a títulos, às posses, a nada. Porque a gente não tem que ter nada aqui, nosso reino, nosso tesouro está no céu. Não é bem material, não é título, não é igreja, não é marido, não é esposa, não é filho, não é pai, não é mãe. Quanto mais desapegado a gente está, mais galardão, recompensa a gente vai ter no céu. E está tudo muito próximo.
As pessoas estão cada vez mais loucas. Quanto mais as pessoas estão longe de Deus, dentro e fora da igreja, mais insanas, mais loucas elas vão estar. Que são as 5 virgens loucas. Se dizem, têm um título, mas estão totalmente perdidas, manipuladas por Satanás e nem veem. E o pior é que são os cegos espiritualmente seguindo. Gente, outro dia eu achei uma live do Henry. Lembra aquele Henry? Para mim ele tinha morrido. Ele está em Brasília, com seguidores, 1000 pessoas na live dele, que ele se diz Jesus. Eu acho que ele deve estar quase uns 90 anos, com aquele cabelão grisalho, com a coroa branca, vestido de branco, num cadeirão branco, dando resposta. Olha o custo. Eu tenho de 40 a 15 pessoas na visualização dos meus vídeos. O cara, um falso profeta, com 1000 pessoas numa live, com seguidores. A Bíblia mesmo fala que nos últimos dias muitos seguirão falsos profetas e quem está falando a verdade ia ser contado nos dedos. Por isso que o arrebatamento é muito pouco. Por isso que na tribulação, na grande tribulação, a conversão vai ser incontavelmente. As pessoas vão pela dor, elas não vão pelo amor, elas não vão pela obediência. É incrível. Elas vão dar a vida delas, vão morrer por Jesus, elas não estão escolhendo Jesus ter morrido por elas na cruz. Eu não sei o que se passa, mesmo estudando psicologia, psicanálise, psiquiatria, eu ainda não sei a insanidade que passa na cabeça dessas pessoas, de seguirem falsos profetas, de colocar tudo aqui na frente de Deus, prazeres momentâneos, títulos que eles têm na igreja se acham alguma coisa, quem muito se acha se perde, egocentrismo apoiado nos títulos, e uma vida promíscua, com ego. Eu volto a falar, outro dia eu vi um canal de uma moça que delata pastores narcisistas. Tem pastor processando ela. Ele quer o ganho que ela tem no YouTube. Olha que loucura. É claro que Deus põe a mão e ajuda essa moça. As pessoas vão estar cada vez mais insanas. Se perdendo. E as ovelhas que elas levam à perdição, eles vão ter que prestar conta no tribunal do trono branco. A cada ovelha que eles enganaram, iludiram, ludibriaram, eles vão prestar conta. Não é só da alma deles, não. Eu não sei que Bíblia que eles leem. A primeira coisa que eles não leem é que nada que esteja oculto que não venha a ser revelado e trazido à luz, boas ou más. É o primeiro versículo que eles não leem. E continuam denegrindo, se prostituindo espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, nos bastidores. Estão indo para Umbanda, para Candomblé, pastores, para conseguir arrecadar mais dízimo e oferta. Que mundo é esse? Se eu não sou nada, eu estou passada. Imagina Deus. A questão é o que Deus pensa a respeito deles. Apartai-vos de mim, maldito. Se as 5 virgens loucas, Deus fechou a porta e disse, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Eles não vão acordar nunca. Vou colocar agora sobre os 5 ministérios. Quando eu fui aluna do Vinícius Iracete, o profeta, eu fiquei 5 anos sendo aluna dele e fiz o curso de escola de profeta. Quando eu fiz isso, eu fiz 2 vezes. Eu passei a ter sonhos. Deus começou a me dar sonhos à noite sobre profecias, né, da minha vida e de situação mundial, coisa que eu não tinha antes. Então, o próprio Vinícius falava que ele estava consagrando, ensinando e ajudando as pessoas a serem profetas. E ele falava, né, que é o que eu vou ensinar agora a vocês. Existe o mestre, que é o dedo mindinho. Ele pega um versículo e fala uma hora. Existe o pastor, que tem que pastorear dentro das igrejas. Existe o evangelista, que é o dedo maior, que tem que pregar o id, a palavra de Deus. Os pastores, que tem que ficar dentro da igreja pastoreando as ovelhas. E o apóstolo, que é o que faz tudo. Eu aprendi isso com ele, acho que uns 5, 6 anos atrás, por aí. A gente estava na pandemia, em 2020, mais ou menos, vai para uns 6 anos já. E Deus foi me moldando, me lapidando. Então agora eu estou juntando tudo e passando um resumidão para vocês. Vamos lá. Os 5 ministérios. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, dos separados. Efésios 4, 11, 12.
Os 5 ministérios não são títulos, são funções dadas por Deus para edificar o corpo de Cristo. Aí você me pergunta, mas e os bispos? Os bispos são a unção dobrada dos pastores. E a repreensão aos bispos é bem grande na Bíblia. Apóstolo, o fundador, estrategista. Função: estabelecer, alinhar e corrigir fundamentos espirituais. Atua em fundação de igrejas, obras e movimentos, governo espiritual, correção de rota doutrinária, tem visão macro do reino, carrega autoridade espiritual, não autoritarismo. 1 Coríntios 3:10. Segunda graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Alerta: nem todo líder é apóstolo. Apóstolo não busca palco, busca alinhamento. Profeta, o confrontador da verdade. Função: revelar a verdade de Deus para correção, alerta e arrependimento. Atua em denúncia do pecado, exposição da iniquidade, chamada ao arrependimento, enxerga antes dos outros, fala o que ninguém quer ouvir. Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Alerta: profeta não adivinha o futuro, ele confronta o presente. Mas, se Deus tem que alertar algo que somente Deus vê o futuro, para um livramento ou para uma bênção para aquela pessoa, uma cura, ele revela. Uma pessoa pode estar doente. O profeta vê que a pessoa está doente e determina a cura. O profeta vê que a pessoa vai ter um acidente de carro. Ele entra em intercessão para a pessoa não ter esse acidente de carro. Ele dá livramento. Somente o profeta vê algo que Deus possa mostrar no futuro para aquela pessoa ter uma bênção, um livramento e uma cura. Evangelista, o alcançador de almas. Função: anunciar o evangelho para quem está fora. Atua em conversão, pregação simples e direta, chamadas ao arrependimento, foco em salvação, não ensino profundo, move multidões. Romanos 10:14. Como crerão aquele de quem não ouviram? Alerta: evangelista gera nascimento espiritual, não maturidade. Quem amadurece é o ensino, é o mestre. Pastor, cuidador, protetor. Função: cuidar, proteger e acompanhar pessoas. Atua em aconselhamento, restauração emocional e espiritual, acompanhamento do rebanho, das ovelhas, tem coração de pai e mãe espiritual, zela pela ovelha ferida. João 10:11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Alerta: pastor não é controlador, é guardião. Controle não vem de Deus. Mestre, o formador de consciência. Função: ensinar, esclarecer e amadurecer espiritualmente. Atua em doutrina, discernimento, separação entre verdade e erro. Forma cristãos estáveis, não emocionais. Devolve mente renovada.
Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Alerta: onde não há mestre, o povo vira presa fácil de falsos profetas. Como eles funcionam juntos? Apóstolo estabelece, profeta confronta, evangelista alcança, pastor cuida e mestre amadurece. Quando o ministério domina sozinho, o sistema fica desequilibrado. Quando 5 operam juntos, o corpo cresce saudável. Um ponto muito importante e pouco ensinado. Todos os cristãos são chamados ao sacerdócio. 1 Pedro 2,9. Mas nem todos são chamados aos 5 ministérios. Eles são funções específicas, não promoções espirituais. O que é o sacerdócio? O sacerdócio não é um dos 5 ministérios. Ele é uma posição espiritual diante de Deus. 1 Pedro 2,9. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Todo cristão é chamado ao sacerdócio, mas nem todos vivem nele. Função do sacerdócio: o sacerdote atua em 3 eixos principais. A intercessão: ficar entre Deus e as pessoas. O sacerdote, ele ora, intercede, clama, se coloca na brecha. Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um homem que tapasse um muro e se colocasse na brecha perante mim. O sacerdote não expõe pessoas, ele leva pessoas diante de Deus. A mediação: apresentar ofertas espirituais. No Antigo Testamento, sacrifícios de animais. No Novo Testamento, oração, arrependimento, louvor, entrega da própria vida. Romanos 12:1. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. O sacerdote oferece vida, não performance. Consagração: viver separado. Sacerdócio exige santidade, temor, renúncia, obediência. Levítico 10:3. Serei santificado naqueles que se chegarem a mim. Não existe sacerdócio sem vida alinhada. Jesus é o sacerdócio. Jesus é, Hebreus 4:14, o grande sumo sacerdote. Ele intercede continuamente, viveu em obediência, se ofereceu como sacrifício. Todo sacerdócio verdadeiro imita Cristo, não líderes humanos. É só pensar o que Jesus faria no meu lugar. O perigo de perder o sacerdócio: vida dupla, pecado não tratado, soberba espiritual, atuação sem temor. Oséias 4:6. Visto que rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei de seres sacerdote. Viu que bacana, gente? Deus, depois ele me mostrar que eu era um farol, uma agente secreta com um farol na mão, indo em locais específicos que ele me mandava para eu levantar a podridão, eu descobrir a podridão e para Deus poder fazer a obra. Porque se a própria pessoa não sabe que ela está no erro, o pecado, a transgressão, a iniquidade está encoberta, não tem como Deus tratar. Deus sabe, ele é onipotente, onipresente, onisciente, mas tem que ser trazido à luz para essas pessoas serem tratadas ou afastadas. E cada um colher conforme a sua consequência. Então, além de eu descobrir que eu era uma agente secreta com uma lamparina, né,
com azeite das 5 virgens na mão, Deus me mostrou dentro do ministério que eu entendo o comportamento humano e levo a pessoa a entender a escatologia, a Bíblia. Então eu mostro o comportamento iníquo das pessoas atualmente e o que vai acontecer com o Apocalipse, para as pessoas serem arrebatadas e saírem de perto de pessoas tóxicas, iníquas, perversas, mudar de mesa. Você nunca pode estar na mesa da iniquidade. E se você está numa mesa que as pessoas sabem menos do que você tem que ir para uma mesa que as pessoas saibam mais do que você, para elas te puxarem. Se você fica numa mesa que as pessoas sabem menos do que você, elas te puxam para baixo. Você fica na mediocridade. Se você vai para uma mesa que as pessoas sabem mais do que você, elas te puxam para cima. Você é as 5 pessoas que estão mais na sua volta. E pasmem, você quer saber a sua renda? Soma a renda dessas 5 pessoas e divide por 5 exatamente a sua renda. É a sua renda, a sua energia, as suas atitudes, o seu comportamento. Diga com que andas, que eu lhe direi quem és. Saia da iniquidade, da transgressão. Saia dessas mesas tóxicas. Então Deus ele mostrou que com todo esse conhecimento, hoje, pela sabedoria e misericórdia dele, eu sou mestre com a função de sacerdócio e com um percentualzinho aí de profeta. Por isso que ele fez eu ser aluna do Rodrigo, do Vinícius Iracete, para ele abrir essa parte de unção de profeta, porque eu aponto a iniquidade e a transgressão de sistemas, de locais, para a pessoa escolher se converter de fato, de verdade. Não sei se eu ainda vou continuar com isso, mas eu fui em loja, em banco, na família, numa igreja e na vida de um judeu. São coisas que a gente não entende, né? Mas Deus ele tem misericórdia. Se Deus mandou eu ir para esses lugares, é porque tinha pessoas que Deus queria salvar, libertar delas mesmas, do egocentrismo, do engano, da hipocrisia, da mentira, da falsidade, do auto-engano, da autossabotagem, situações falidas que elas tentam tapar o sol com a peneira, que não estão falidas. Mas Deus, ele sempre tem mais, muito mais para nós. E a gente fica presa no padrão do medo do desconhecido, não confiando que Deus tem melhor, que Deus nos conhece desde quando estamos no ventre da nossa mãe. E Ele sabe o que Ele tem pensado a nosso respeito, o que Ele tem preparado para cada um de nós. E eu entrei também numa, vamos por assim, uma escola de mentorias que ajudam pessoas muito famosas também. E deu tilt também. E viram realmente um dos filhos como era imaturo. Fizeram de tudo, mas viram E no meio de psicólogos e psiquiatras, foi o que eu mais aprendi de psicologia e psiquiatria. Eles não viam uma pessoa ali com imaturidade. E depois passaram a ver. E o mais engraçado é que depois que a gente passa por essas situações, a gente sente as pessoas com energia de culpa, vergonha,
medo, apatia, tristeza. Porque são energias densas. E outro dia eu estava ouvindo um pastor que ele estourou agora. Ele fala muito comidas que edificam, comidas que são consagradas, que dá legalidade para Satanás, todas as legalidades sexuais. E ele fala muito sobre como são os profetas. O dom dele é de sabedoria. Então ele fala que Deus dá diretamente o que está em Deus para ele. É muito parecido com um filme que vocês quiserem assistir, e tem 3 livros esse filme, Conversando com Deus, é verídico. Neil, a pessoa, ele perde vai para a sarjeta e Deus começa a falar com ele. Ele escreveu 3 livros e hoje dá palestra e Deus vai falando direto com ele. E esse pastor me lembra, ele é americano, Neil, né? E esse pastor brasileiro me lembra muito dele. Ele disse que agora está num nível assim tão grande que os verdadeiros profetas não são aqueles falsos profetas que enganam ou que vão na macumba, no candomblé ou na África pedir poder para poder revelar ou para ter parte financeira. Não. Os de Deus mesmo que têm a sabedoria, eles já estão começando a ter telepatia. Eles sabem o que está passando na mente dos fiéis. Porque quando a gente for para o milênio, é tudo já telepatia. Então, a gente já tem uma sensibilidade. Quanto mais a gente vai se consagrando, a gente já tem uma sensibilidade. Em todas as religiões falam mais ou menos a mesma coisa, mas tem umas que dá assim uma enrolada que coloca Jesus de lado. Dentro do Espiritismo, isso chama... Gente, como que chama isso? Peraí, me deu branco. Sensitivo empata. Ele sente o que as outras pessoas pensam, sentem a respeito dele. E eu tenho isso há muitos anos. E eu achava meio estranho, porque eu só achava essa resposta no Espiritismo. Quando eu fui estudar o Vinícius Iracete, ele disse que é um dom do Espírito Santo. Ele sabe quando as pessoas estão pensando, quando vão ligar, quando estão conversando entre si e quando é a energia do pensamento em relação a elas. Então eu sei, normalmente essas pessoas desse sistema, eles pensam com culpa, arrependimento, tristeza, apatia, vergonha, e eu queria estar com ela. Por que eu fiz isso? Mas já é o Espírito Santo trabalhando. E tem coisas que a gente ora, mas tem situação que está tão densa que a gente não pode nem orar. A gente tem que entregar nas mãos de Deus. Amém? Então, vamos já fazer uma oração? Vamos lá. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos diante da Tua santa e gloriosa presença e eu peço que o Senhor possa dar o dom para cada um, que o Senhor sabe o que o Senhor pensa a respeito de cada um, que o Senhor quebre o coração duro de quem está na iniquidade, na transgressão. Eu só falei, eu só apontei, eu só acendi a luz. Eu só fui a sua espiã em locais que o Senhor me colocou para levantar o erro, o pecado do sistema e para as pessoas verem a verdade, os líderes. Eu não sou nada, tanto é que eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas o Senhor sempre soube da onde me levar, da onde me colocar. E eu coloco a cada um deles nas tuas mãos. Que eles não fiquem aqui na tribulação, na grande tribulação. Que eles se arrependam. Que cada pessoa
que está assistindo essa reunião possa se arrepender de fato, de verdade, e se preparar para o arrebatamento, e conseguir aprender um pouco comigo a discernir as leituras corporais, comportamentais, espirituais, discernimento de espírito, do engano, da iniquidade das pessoas em volta delas, sistemas religiosos, compras, empresas, parentes, para elas se protegerem espiritualmente e emocionalmente e até fisicamente. Porque cada vez mais vai ser um hospício a céu aberto, cada ano que passa, até a Agenda Global de 2030, já está tudo pronto. Nunca esteve tão pronto o sistema, desde Nimrod, que queria construir uma torre para chegar no céu, que foi o primeiro anticristo. Várias gerações de tantos e tantos anos já tinha o anticristo, a besta e o falso profeta. Porque o sistema das trevas sempre esteve pronto. Porque eles não sabem quando é a volta de Jesus. Mas tanta tecnologia para a marca da besta, tanta frieza no ser humano, tanta loucura, nunca houve como agora. Cada vez mais os estudiosos, teólogos sabem que nós somos a última geração. Então se prepare, meu amigo, minha amiga. Deus tem pressa em te salvar. Eu só estou mostrando a verdade, só estou acendendo a luz, só estou dando a direção do farol, só estou dando conhecimento que a maioria das pessoas não dão. São minoria os mestres que dão discernimento, conhecimento, verdade, para vocês entenderem aonde vocês estão e para onde vocês precisam ir emocionalmente e espiritualmente, minha amiga. Faça a sua oração. Entregue seu coração agora para Jesus. Ele está aí e só Ele pode te mudar, te restaurar, te perdoar, te converter à verdade, de tirar você desse peso, desse arrependimento, remorso, frieza, apatia, vergonha, culpa, raiva. São todos sentimentos dos frutos da iniquidade, da transgressão que vocês deram voz a Satanás. Porque quando dá voz ao Espírito Santo, a pessoa tem paz, mansidão, alegria, felicidade, gozo, é a certeza que tomou a atitude correta. Quer saber que você tomou a atitude errada? É a vergonha, a culpa, o medo, o fracasso, a derrota, a ira. Você tomou a decisão errada. Quando você está na paz, na alegria, na felicidade, na mansidão, no domínio próprio, no gozo de Deus, é porque você tomou a atitude correta. Todos os dias Deus nos coloca duas mesas, a da bênção e a da maldição. E se você escolher o lugar da maldição, é inevitável. Aqui chama terra porque nós somos agricultores do que a gente planta. Deus perdoa. As pessoas que você feriu perdoam. Mas o mais difícil é o auto-perdão. Por isso que a pessoa fica ruminando as energias baixas de culpa, raiva, medo, ira, mágoa. Isso quando não culpa o outro que não tem culpa. Que só foi uma pessoa usada para revelar a sua iniquidade que você não via. Um casamento destruído, que continua por comodismo,
por materialismo, por conveniência. Você acha que Deus gosta de casamentos falidos? Igrejas falidas, empresas falidas, vidas falidas. Pessoas que, se morrerem, vão agora imediatamente para o inferno, com título e tudo. Você sabia, minha amiga, meu amigo, que quem vai ser arrebatado já vai ser um sacerdote de Jesus. E se ele está com alguém sentimentalmente no mesmo nível, né, na mesma vibe, os dois vão continuar casados no milênio. Sabiam disso? E se um for deixado e o outro vai, não vão ficar juntos. O amor aqui é tão válido, o amor de Deus, da pessoa correta, que eles vão continuar casados no milênio e vão continuar unidos em Nova Jerusalém. É óbvio que não vão precisar do sexo, porque o corpo vai ser outro, o corpo glorificado igual de Jesus. Mas um vai continuar junto com o outro e servindo a Cristo e servindo a Deus. Por isso que o homem que acha uma esposa, ele acha a benignidade de Deus. E quantos deixam a mulher correta para ficar com uma louca, com uma tola que Satanás colocou na frente, para ele perder a salvação da alma, não somente cargos ou família. E quantos que Deus coloca uma mulher de Deus, e Deus falando, está aqui a sua bênção, e ele nega. Quem sai perdendo não é a filha de Deus. Os homens estão errando muito. Rei morto, rei posto. Deus coloca uma outra pessoa na vida dela. Porque a obra de Deus ninguém para. Eu mesmo era para estar com uma pessoa dessa igreja. E a igreja toda se deixou corromper. E eu estou sozinha fazendo a obra de Deus. Até quando? Não sei. Mas eu sei que Deus tem coisas muito grandes o ano que vem para mim, para você, minha amiga, meu amigo. Porque vai vir um grande avivamento de Deus sobre o Brasil. E se apeguem a Deus, para nós estarmos juntos na boda dos cordeiros, nas bodas do cordeiro com Jesus. Vendo Jesus ali, em carne e osso. Nada daqui vale a pena. Carro, título, casa, homem, mulher, ninguém vale a pena, a não ser a pessoa que Deus te colocou para fazer a obra dele. Não tem diploma, faculdade, apesar que agora vai tudo cair por terra, nenhuma faculdade mais vai valer a pena. Já está tudo corrompido, não é mais como antigamente. Tudo vai ser virado ao avesso. A única coisa que vai compensar é falar da volta de Jesus e ajudar as pessoas não serem vítimas dos outros, dos loucos e delas mesmas. É isso que vai valer a pena. Somente isso.
Amém? Amém, minha amiga. Somente isso vai valer a pena. A nossa única missão de levar almas a Deus. Mas nada vai valer a pena. E você tá junto com um varão, né? Teu Boaz, para duplicar sua força e juntos servirem um pouquinho aqui e o restante no milênio. Em uma palavra, o que significou essa reunião de hoje? Pensa aí, minha amiga, meu amigo. Eu dou os exemplos para abrir a tua mente. Einstein, judeu, dizia que uma mente que se expande jamais volta ao estado original. Essa expansão é uma neuroplasticidade, se chama pela neuropsicologia, neuropsicanálise, neurociência, que eu estava tentando lembrar o nome. Bom, quem dá, recebe. Quem planta, colhe. Vou pedir a sua oferta de gratidão, né, pelo tempo que eu estou aqui, para você ser mais abençoada. Que Deus pede para a gente pedir dízimos e oferta, a obediência e o plantio para quem está falando da palavra dele, é a testificação do recebimento da palavra dele. Amém? Vou colocar meu Pix aí. Fica com Deus e assiste o próximo vídeo, que é um complemento do espiritual. Deus te abençoe. Até mais. Tchau. Espera aí. Antes de você desligar, deixa eu só falar uma coisa. Eu sei que as pessoas estão cansadas, estressadas, nervosas, dormindo mal e muitas vezes tendo que manter a fé em meio à dor emocional. Não é verdade? É como se o corpo estivesse pedindo descanso e a alma um recomeço. Por isso, eu sempre uno a fé com a neuropsicanálise. Porque não existe cura completa se o espiritual e o emocional caminham separados. Por isso que eu estou fazendo essas reuniões com vocês, com o emocional e com o espiritual. A oração, ela cura a alma. E conhecimento liberta a mente. Abaixo você vai encontrar a listagem dos meus livros sobre mente, alma e comportamento humano. Cada um deles foi escrito com base na ciência e guiado pelo Espírito Santo. Escolha aquele que mais fala com seu momento. Se você vive um relacionamento abusivo, se você está enfrentando ansiedade, insônia, estresse, ou se só quer entender o que está acontecendo aí dentro de você, lembre-se, o seu processo de cura começa quando você decide olhar para dentro de você com amor e principalmente coragem. Que Deus abençoe o seu coração e te dê sabedoria e te conduza à paz que o mundo não pode dar, que é a paz de Jesus Cristo. Fica com Deus. Tchau.